Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Ponço. Queria agradecer o convite da Canoa Companhia de Dança para a gente conversar um pouquinho sobre os trabalhos em videodança, né, que eles estão propondo. Eu venho trabalhando nessa interface dança-cinema, dança e vídeo já desde 2003. Eu comecei com o pessoal lá da Cavídeo, a gente organizava uma mostra de videodança no antigo Espaço Café Cultural, e desde então eu sigo trabalhando com isso, seja na pesquisa, né, fiz um mestrado, agora um doutorado, e também em colaboração com alguns artistas, né, criando videodanças, sempre de uma maneira amadora, no sentido de gostar da coisa, não muito profissional, mas uma paixão muito grande nessa interface, vendo possibilidades incríveis, né, para dança nesse espaço da tela. E aí a gente passou por alguns momentos, né, históricos, primeiro uma interseção com vídeo e agora a dança nas redes, né, depois da internet, uma força muito forte. Então, agradeço demais esse convite e também queria já parabenizar, né, a Canoa Companhia de Dança, no sentido de que de muita coragem, né, criar uma companhia nos tempos atuais difíceis de Rio de Janeiro, de Brasil, uma companhia super sólida que o diretor Vitor Cunha conseguiu agregar jovens bailarinos e eles têm uma produção constante, conseguem fazer ensaios semanais e fazer obras e ficar em cartaz. Então, diante de todas as dificuldades, então eu acho muito valoroso e consigo enxergar um futuro enorme para a companhia e acho que isso engrandece muito o campo. Bom, a gente vai falar então hoje sobre esses 3 trabalhos em vídeo, né, da Canoa Companhia de Dança, que é o Caravana, o Sweet Sati e o Noturna. São 3 trabalhos e que me fizeram pensar sobre algumas coisas. Lá no meu mestrado eu identifiquei 7 formas de dançar o impossível. Dançar o impossível é um conceito que todo mundo que trabalha com videodança gosta muito de se aproximar, que é essa possibilidade da dança se reinventar, chegar em lugares que não seriam possíveis em espaços tradicionais, como o palco, por exemplo. Então, essas 7 formas, eu fui categorizando os videodanças que eu fui me aproximando em possibilidades de lidar com essa relação corpo-câmera. E uma delas era adaptações de obras que já existem. Então, obras que já existem para palco, que são repensadas quando filmadas. Aí, outras categorias, câmera coreográfica, edição coreográfica, locações, animação, narrativas, enfim, tem algumas possibilidades que uma categoria não se encerra na outra, mas é interessante a gente pensar para estabelecer um discurso, né, do que seria a videodança. E aí esses 3 trabalhos da Canoa Companhia de Dança, me parece que eles se aproximam muito. Primeiro, de uma adaptação de uma obra que já existe para o palco, que é o Caravana e o Noturna, e a Sweet Sati numa história mais pensada como videodança mesmo, como obra, como eu colocaria como câmera coreográfica, né, onde a câmera tem um papel fundamental na criação dessa obra. Mas isso não é tão importante. Se eu for pensar nesses 3 trabalhos, para mim o que salta mais aos olhos e me fez lembrar muito de um texto do Alexandre Veras, que está num livro do Dança em Foco, que se chama Quinocoreografias, entre o vídeo e a dança. O Alexandre Veras é um pensador de videodança super interessante e ele vai colocar uma coisa que me fez lembrar muito, principalmente no Noturna, que é o fantasma do registro. O quanto uma obra, ao ser colocada dentro de um teatro, uma obra filmada, ela pode estabelecer, a princípio, a gente achar que esse registro
pode entrar numa qualidade menor do que se a gente pensar em locações. O quanto a locação externa, por exemplo, ela poderia falsamente trazer uma ideia de que isso seria um videodança, isso seria algo maior, por estar naqueles elementos que chamam mais aos olhos. E não é o que acontece. Eu acho que o grupo consegue condensar essas ideias muito claramente, tanto no Caravana quanto no Noturna, afastando esse fantasma do registro e criando sim uma relação muito interessante entre a coreografia e a câmera, ao estar dentro do teatro, ao estar ali no espaço cênico, né? A gente quase dança junto com os bailarinos, principalmente tanto no Caravana quanto no Noturna. A câmera tem ali quase um bailarino junto com os outros, né? Respeitando os tempos da coreografia. Me parece que não é uma câmera invasiva ou que rouba aquela cena, mas algo quase uma relação dançada ali com... Aí o que o Alexandre fala, que me parece que pode ser interessante da gente pensar. E aí vamos pensar nesses 3 trabalhos, um momento dentro do teatro e o Sweet Sati, por exemplo, naquela externa, numa relação da bailarina com um ambiente externo, existe uma locação, e como essas possibilidades se esgotam no bom sentido, como a opção do videomaker, ou do diretor, de escolher uma locação, como é que ela se estabelece de uma forma bastante potente, me parece. Então, eu vou ler um pedacinho do que o Alexandre Veras fala sobre essa questão. Parece que o medo de ser considerado um registro faz com que nos apoiemos nas locações e às vezes esqueçamos de uma questão maior, que é a relação da câmera com o corpo no espaço, seja ele um palco ou uma locação interior ou exterior. Como no início do cinema, é claro que a construção da cena em exteriores implica muitas vezes uma maior entrada do mundo, o que desestabiliza o espaço autocentrado da caixa teatral. E aí a gente vê no Sweet Sati essa entrada de mundo, né? É muito interessante ver, a gente rapidamente estabelece, ok, é um parque, aí tem toda a coisa da natureza, ou aquele platô que se estabelece, e aí tem um campo que se estabelece rapidamente, né? Vai ser aqui. E aí ele fala assim, a incorporação de elementos naturais, a tensão nas bordas do quadro, a relação com o extracampo e a profundidade de campo são elementos que acabam sugerindo uma consciência do espaço na filmagem e que possibilitam outra relação entre corpo, câmera e espaço. Isso em si, ele diz, não garante que o trabalho consiga propor uma relação consistente entre esses termos, mas deixa uma maior evidência quando isso não acontece. E aí ele vai dar o exemplo, por exemplo, do Beach Birds for Camera, do Mads Cunningham. O quanto aquela coreografia, que é dentro de um espaço, de uma sala, bastante delimitado, e o quanto o diretor ele não escorrega facilmente naquela lógica de cortes rápidos ou as armadilhas da edição, né? O quanto a coreografia é que propõe planos lentos, estáveis e quase um registro só daquilo, mas é porque a coreografia estava pedindo aquilo, exige aquilo. Então é um diálogo muito claro entre a coreografia e a direção e o câmera e a edição, para que a coisa flua na sua proposta, né? Não é porque está no cinema, está na linguagem do vídeo que eu vou fazer um uso gratuito dos dispositivos, né? É um exemplo bem interessante. Então ele fala assim, a videodança não precisa entrar nesse jogo para fundamentar suas possibilidades. É bem melhor pensar que o movimento no vídeo só existe ali, na superfície luminosa da tela, e que quanto mais compreendermos as peculiaridades de espaço-tempo reais dessas linguagens, mais poderemos produzir nesse entre-lugar. Me parece que Sweet Sati faz isso muito bem,
eu consigo enxergar um diálogo muito claro entre a coreografia e as opções de cortes de câmera, ou onde é que uma coisa vai ligando na outra, o ritmo dessa edição. É um videodança extremamente fluido nesse sentido. Você entra, mergulha, passeia pela coreografia, por aquele espaço de uma forma bastante clara e prazerosa. E os outros trabalhos também nesse sentido de que, tudo bem, é dentro da caixa teatral, mas a gente tem ali um diálogo mesmo entre a câmera e aquela coreografia. Então a gente tem duas coisas para pensar, dança e vídeo aqui. Essa possibilidade de você adentrar o espaço cênico e ter outras camadas que a princípio você não teria, esse dançar o impossível, que é textura de corpo, pele, aproximação e cortes que você, no olho, você vai fazendo na sua cabeça, mas aqui você tem uma outra possibilidade. E também da edição como coreografia, né? Como que esse editor, junto da direção, vai fazer essas escolhas e pensar isso como coreografia, né? Vai pensar e pescar aonde que ele faz essas escolhas, né? O que fica e o que sai. Então, só para terminar, uma coreografia que privilegia a relação do corpo com o lugar, na caravana e no noturna, implica um tipo de variação totalmente diferente de uma coreografia que tem a modulação do espaço como variante das relações entre os corpos como perspectiva do movimento. Qualquer relação da câmera com essa variação corpo-espaço pressupõe a compreensão de uma certa lógica coreográfica. Essa lógica coreográfica, ela ganha um terceiro elemento, que é o corpo, é a coreografia, mas é a câmera também. E aí, me parece que esses três trabalhos, eles dialogam muito bem nesse jogo, né? Então a gente tem... Me parece que esses trabalhos, eles afastam o fantasma do registro, não é registro, também não tem problema se fosse, é como se a videodança ela se permitisse estar nesse lugar, também da caixa teatral, né? No Caravana e no Noturno. Tem um contexto de pandemia que é importante falar, que esses três trabalhos, agora em formato vídeo, algo celebrativo da companhia, né, quase fazendo um resgate do que foi feito até agora, faz pensar assim, o quanto a pandemia ela trouxe essas possibilidades de resgate e de permanência, né? Só se podia trabalhar no vídeo, né? Todo mundo trabalhou nas telas exaustivamente, era um lugar, as telas ganharam um protagonismo na pandemia gigantesco. Então, assim, umas pessoas um pouco mais de intimidade já com esse dispositivo, quem já trabalhava com isso, outras pessoas tendo que se adaptar a esse novo formato, mas ela trouxe coisas fascinantes, né, pro campo da dança. 1000 outras possibilidades, algumas outras possibilidades. E aí é muito interessante esse projeto do Canoa de estabelecer no espaço do vídeo algo que possa ser compartilhado, que possa ser histórico, que possa ser pesquisa, né? Então, a pandemia teve ali um start ali numa nova forma de estabelecer. Não é tão nova, muitas companhias já fazem isso, né? Essa relação com o vídeo, de registrar os seus trabalhos e de pensar e de deixar como acervo, né? Mas deu um start também para companhias novas, a Canoa é uma companhia muito nova, de também ser o espaço da tela, um espaço de criação, um espaço de existência, né? Também se existe aqui. E isso traz coisas fantásticas para o campo, né? Então,
O Suíte Satie foi criado especificamente na pandemia, então a gente tem ali, inclusive na temática, a gente tem ali uma coisa do isolamento, da solidão e do algo melancólico também, né? Tem na história ali do videodança algo que nos remete, mas que também não precisaria remeter. Também é quase atemporal aquele vídeo para mim, né? O Suíte Satie para mim, ele vai para além, mas a gente sabe que foi criado na pandemia. Os outros trabalhos que são trabalhos cênicos, mas que também viraram para vídeo, mas também por causa desse projeto. Então acho que tende a somar, né? São coisas que a pandemia nos trouxe de uma forma positiva. Então, para finalizar, eu gostaria de desejar à Canoa Companhia de Dança vida longa, muita força e energia para continuar nessa trajetória, porque é de uma importância enorme. Eu acho que são quase 12 bailarinos, né, que fazem parte da companhia, e isso é realmente algo admirável nos tempos de hoje, com todas as dificuldades que a gente está tendo, né, de se manter no campo da dança. Então eu desejo realmente muita força e que vocês possam continuar dialogando nessa interface dança e vídeo já começaram de uma forma muito legal e que isso possa acompanhar a companhia durante a sua trajetória. E parabenizar pelos trabalhos. Já de cara, esses trabalhos já saem com uma consistência muito grande, porque tem a direção teve a inteligência de chamar pessoas na colaboração, que são da área do cinema, né? Essa colaboração entre as linguagens, né? Quanto mais a gente imbricar esse pensamento, acho que o campo da arte tende a ganhar muito. Então, parabéns. E seguimos juntos.